Boa noite a todos. Estamos de volta para a segunda aula do curso, a crítica ao idealismo, política e ideologia. Gostaria de chamar ao palco o professor Antônio Rago Filho. Professor Antônio Rago Filho é um sujeito extremamente generoso, um dos maiores parceiros da Boitempo em realização de eventos, integrou também a 3 edições do curso livre Marx e Engels, que aconteceram em São Paulo, essa é a 3ª edição da qual ele participa. É professor titular da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC-SP, e do Centro Universitário Fundação Santo André. Editor de diversas revistas acadêmicas, como Projeto História, Verinotil e Aurora. É integrante do Conselho de Colaboradores da revista Margem Esquerda, publicada pela Boitempo, e coautor do dicionário crítico Nelson Werneck Sodré. O professor Rago vai fazer agora uma aula acerca da Sagrada Família, de Marx e Engels, e da ideologia alemã de Marx e Engels. Quem acompanhou a etapa anterior aqui do projeto Marx, Criação Destruidora, deve ter assistido à conferência do alemão Michael Heinrich, da MEGA, na Alemanha, que é a entidade internacional que detém, faz a curadoria e publica os manuscritos completos de Marx e Engels. Nessa conferência, o Michel contou um pouco de como é esse trabalho a partir dos escritos originais de Marx e Engels, e foram levantadas muitas questões da viabilidade das publicações desses manuscritos integrais, digamos, no Brasil. A Boitempo tem dedicado em sua coleção Marx e Engels a publicação desses originais direto do alemão para o português, e é o caso da ideologia alemã. A ideologia alemã é um livro que tem diversos tamanhos. A gente encontra no mercado diversos volumes desse livro em formas variadas, e para algumas pessoas acostumadas com uma edição pequena, que era muito popular anos atrás, o volume da Boitempo é surpreendente, porque é um real calhamaço, né? E, nesse sentido, essa edição é muito curiosa, além de ter todo o material complementar de leitura, ela é bastante completa a partir dessa tradução. Então, especificamente esse livro, essa edição, foi reconhecida pela MEGA como a melhor tradução dos manuscritos da MEGA. Então, é uma leitura de anos, décadas e séculos que a gente recomenda, e que o Rago, aqui em sua organização, vai nos expor um pouco num contexto histórico, político e filosófico. Bom, queria agradecer a presença de vocês. Eu não sou um homem, já falei para a Ivane, para o Kim, para a Ana e Yumi, que eu não sou um homem de massas, né? Sou um professor da universidade, e a universidade está encolhendo, né, pelo menos onde eu trabalho, e ter um público generoso como esse já balança, né? Quer dizer, nós ficamos extremamente fortalecidos, né? Porque, principalmente no mundo em que vivemos, em que se tem regressividades fantásticas, né? Eu, de certo modo, não poderia começar sem falar da morte de 3 pessoas recentes. No primeiro, eu não era amigo pessoal, mas admirava o trabalho. O João Monteiro, que ele faleceu num acidente de estrada, um carro entrou, parece que o motorista teve uma síncope, entrou ao lado e bateu no carro dele, ele faleceu. Ele dirigia a um instituto de ciências humanas, história, sociologia da Unicamp. Outro abalo da Unicamp, um amigo genial, Edmundo Dias, gramsciano,
militante, sindicalista, faleceu. E agora, na domingo para segunda, um amigo nosso, Leonel Itaúsu, né, a quem fico assim meio constrangido numa noite que seria tão feliz para mim, eu começar num tom grave, né? E outras coisas como perseguições políticas ou sindicais que depois a gente pode até falar, que são coisas também que nos atingem. Abrir, né, quer dizer, num evento da grandiosidade desses, quer dizer, quem vem acompanhando, eu não sei como pronuncia aqui, em Zizek você fala? Ou Zizek? Eu falo Zizek, né? A presença do Zizek, a presença do Harvey, né, e todos os grandes, um dos maiores filósofos brasileiros é Arthur Gianotti, Paul Singer, a maior historiadora brasileira, Emília Viotti, quer dizer, pessoas que nos formaram, né? E, particularmente, quer dizer, aquelas pessoas que estão aqui dentro, que são também pessoas que têm, vamos dizer assim, eu sou admirador, né? E bastaria uma pessoa para representar a todos, né? O curador desse curso, que é o professor José Paulo Neto, a quem eu acredito, né, que seja o nosso maior marxista da atualidade, né? Quer dizer, assim, a quem, desde quando ele estava em Lisboa, eu seguia o que ele escrevia no estrangeiro e que era publicado em língua portuguesa, e a nossa geração, então, teve a fortuna de ter pessoas, né? Fui muito amigo do Florestan Fernandes, a Márcia Camargo está aí para não que eu seja desmentido, né? Tinha Otaviani, pessoas a quem eu fui formado, Caio Prado Júnior, Chazin, e, obviamente, esses autores também que nos deixaram, como Carlos Nelson Coutinho, que nos formaram. Então, eu devo a eles um pouco do que eu sei, né, que, obviamente, eu não me qualifico como os demais. Eu acho que eu sou um mero, vamos dizer, professor, né, e tento, aqui na terceira edição, contribuir, né. Então, quer dizer, vocês começaram com uma figura extraordinária, que é o Alisson, e ele domina essa parte da crítica da filosofia do direito, né, que vocês pegaram, a crítica que o Marx faz ao Hegel, e vocês, se eu repetir aqui, perdoe-me, mas outros professores irão desenvolver esses problemas, né? Vocês sabem que o Marx teve, após a sua tese de doutorado, que foi sobre as diferenças do sistema filosófico de Demócrito e Epicuro, que posteriormente ele até retoma, criticando Stirner, e faz algumas modificações na visão dele, o Marx não consegue emprego. Ele nasceu em Trier, assim como Engels nasceu em Bremer, que é a Renânia. Aliás, vocês viram nos jornais, na Folha de São Paulo, em outros, aquelas estatuetas do Marx na cidade dele, espalhadas numa praça e as crianças abraçando, né? Aqueles bonecos vermelhos, avermelhados. E o nosso Marx nasceu no dia 5 de maio, né, de 1818, e o Engels nasceu 2 anos depois. E, quando o Hegel morreu, em 31, o Marx tinha 13 anos. Então, por exemplo, é falso aqueles autores que falam que o Marx foi aluno do Hegel, né? Não foi aluno do Hegel, porque ele era de menor, tinha 13 anos de idade, né? E, obviamente, esse Marx quer ser professor, pesquisador, e eu acho que o Alisson falou que, quando eles faziam direito, né, como Lenin e outros fizeram, quer dizer, o percurso deles era voltar-se à filosofia e à história, né? Marx é um estudioso, por exemplo, da Revolução Francesa, ele está colado, né, naquela cidade próxima às fronteiras, e, obviamente, esse peso da história, da filosofia, do conhecimento jurídico, e particularmente da cultura hegeliana e o pós-Hegel, que são aquelas correntes que são as correntes neo-hegelianas ou jovens hegelianos, que se dividem de esquerda e de direita, e que, obviamente, o Marx está com Engels à esquerda, ainda que eles não se bicavam, não se encontraram para conversar naquele período, e esse período é muito rico,
porque o Marx é um turbilhão, e não sou eu que estou falando, é o próprio Engels, né? Quer dizer, o Engels dizia que ele é um gigante. Se o Engels tinha alguma coisa, é um pequeno talento, e nós ficamos no pequeno talento, né? Porque eles são monstros, são gigantes. E eles usavam sempre aquela expressão dos antigos, que era bom subir nos ombros dos gigantes, para ter uma visão maior. Acontece que, nesse período que nós estamos trabalhando, 42, e os anos que vão a Revolução de 48 e a edição do manifesto que o nosso José Paulo Neto vai comentar inteiramente esse período, quer dizer, esses anos 42, 43 a 47, nós podemos dizer que são os anos formativos, mas de uma produção intensa. Se vocês pensarem que ele não tem celular, desculpe, não tem tablet, não tem internet, escreve folhas e folhas diariamente, é assustador, pelo o tamanho de coisas produzidas pelo Marx e também pelo Engels. Mas o Marx não vai conseguir o sonho dele de ser professor, filósofo, pesquisador, acadêmico. Por quê? Porque ele, ligado a Bauer, e Bauer é atingido por uma crítica que o próprio Marx coopera, que é uma crítica feita ao Estado prussiano. E fazendo também o Estado russo, né, uma crítica, se voltam contra eles, e particularmente o Marx perde a sua chance de entrar, já que ele tinha sido aprovado, tinha um doutorado. É óbvio que a seleção não era como hoje, né? O doutorado você mandava de longe, não precisava fazer uma seleção disso, né? E o Marx é aprovado, mas não vem ensinar. O seu único emprego vai ser na Gazeta Renana, um jornal da burguesia liberal, que já estava pondo o pezinho na história alemã, e essa burguesia liberal, ela monta um jornal chamado Gazeta Renana, pela qual ela convida esses vários jovens hegelianos, e um deles é o Marx. Por seu talento, em pouco tempo, ele se transforma em diretor do jornal, quer dizer, ele dirige aquele jornal. E essa direção do jornal o porá em certos problemas, porque cada editorial que ele faz, cada texto que ele faz, ele é censurado. Então, ele é obrigado a fazer, eu sempre brinco com meus alunos, ele faz como Chico Buarque, quando ele era o Julinho da Adelaide, que ele escrevia 10 laudas para ser aprovada a meia, que era o que ele queria, né? Então, ele inventava, põe muitos palavrões na primeira estrofe, mas não na segunda. E o Marx fazia um pouco disso, né? Blefava um pouco na tentativa de não ter tanta censura, ainda que estivesse num jornal liberal, e ele não tinha ainda uma posição comunista. Ele não tinha ainda uma posição radicalizada, mas era, na posição democrática dele, um radical. E vocês sabem que vai ocorrer um episódio vivido por ele, que esta mutação capitalista em algumas fatias, alguns territórios da Alemanha. Vocês sabem que a Alemanha, em 1800, tinha mais de 260 pequenos estados. Também eu fico brincando na minha imaginação, o que seria pintar numa escola o mapa da Alemanha naquela época? Não é possível, porque mais de 200 pequenos estados, eles não se configuram como uma unidade nacional. E a burguesia se desenvolve em pequenas regiões. Se desenvolve lá na colônia, se desenvolve na própria Berlim, mas ela não é numa totalidade. Então, essa burguesia não desenvolve uma consciência de classe nacional, tampouco ela é democrática, tampouco ela é uma categoria social revolucionária, mas ela nasce uma burguesia estreita, uma burguesia mesquinha, uma burguesia, como Marx vai escrever mais à frente, vil e covarde, como a nossa, né, no sentido de levar as lutas democráticas até o fim. E essa burguesia que convoca o Marx está a propor no parlamento, né, que é na sexta dieta renana, na Alemanha é o parlamento renano, da Renânia, eles estão fazendo aprovar uma lei que proíbe o camponês de colher, numa floresta ou em terras alheias, gravetos, madeira, tocos,
para fazer a sua fogueira, para fazer a sua alimentação, o seu aquecimento. E o Marx tomará ciência disso, que agora pegar nas florestas a lenha da prisão. Esse é o editorial do roubo da lenha. E vocês sabem que nesse tomada de posição, o Marx não tem dúvida nenhuma em assumir o lado dos camponeses, o lado dos pobres, o lado dos sofredores, como ele diz, né, aquela humanidade sofredora, e essa humanidade sofredora que agora é tolhida, porque uma lei que já existia, pública, vamos dizer, no terreno público, vamos dizer assim, entre aspas, né, começa a migrar para uma legislação da propriedade privada. Então, nesse sentido, o Marx se intriga, porque ele está preso àquele universo dos jovens hegelianos que depositavam no Estado o demiurgo da sociabilidade. O que significa isso? Que entre o Estado e a sociedade civil você tinha as contradições, quer dizer, os ricos e pobres na sociedade civil, tinham as categorias sociais proprietárias e não proprietárias, mas eles acreditavam que o Estado era uma universalização de uma razão, de uma consciência. E essa consciência, ela se expandia nas direções da liberdade humana, né? E o Marx, nesse período, vai escrever na Gazeta Renana que, afinal de contas, cada cidadão que está ali, ele está atado ao Estado por 1000 fios. E, ora, esse fio estava sendo rompido por um aspecto, enquanto a pessoa, quando era obrigada a ir para a guerra, ninguém falava que ele era um ladrão. Na hora que ele tinha que pagar os seus impostos, ninguém o condenava. Então, Marx põe, ainda depositando, que havia um problema. A propriedade privada estava se imiscuindo no Estado. Então, vejam, nessa concepção, ele está preso ainda à concepção anterior. Isso são os anos, então, entrando para 42, 43, e no ano de 43 ele está com esse dilema. Quer dizer, o Estado está se degenerando, né? Quer dizer, ele ainda vê no Estado francês, da Revolução Francesa, aquele Estado que, de certa forma, ele previa ou configurava para reinar na Alemanha. Mas agora ele já tem uma dada consciência que, no caso alemão, vamos dizer, esse Estado, ele está se decompondo. Então, ele resolve, quer dizer, o jornal será fechado, isso já estamos no meados de 43, ele se obriga a fazer a crítica do Estado no Hegel. E vocês viram com Alisson, e por que Hegel? Porque ele considerava o maior padrão filosófico daquele momento histórico sobre essas questões. Mas ele, então, estava atado a um idealismo ativo. Ele acreditava numa filosofia da autoconsciência, quer dizer, que o desenvolvimento da história se projetava porque nós desenvolvíamos, historicamente, uma autoconsciência de nós próprios. Ora, nesse desenvolvimento, ele vê também uma falha, ele vê uma debilidade, como muitos intelectuais, às vezes, não enxergam a um palmo da vida. É alguém que tem muita isenção moral, que pode se permitir a rever integralmente. É isso que ele faz. Ele busca, então, revisar os seus princípios. Mas é nesse miolo, nesse meio de campo, que ele se encontra com outro jovem hegeliano que faz uma ruptura radical. Este homem chama-se Ludwig Feuerbach, né? Escreve-se Feuerbach, os alemães põem Feuer, e o R, o CH vira R. Então eu vou brincar com vocês falando Feuerbach, vocês entenderam, né? O Feuerbach. Este homem, Ludwig Feuerbach, ele se propõe fazer a crítica do idealismo. E faz. E como que ele o faz? Ele põe, vamos dizer, naquele conjunto de intelectuais, um problema seríssimo, que é o fato deles estarem submetidos pelo elemento religioso de suas filosofias. E ele vai fazer a crítica mais radical naquele momento da religião. E essa crítica da religião começa a dizer que Deus é uma criação humana. Bom, vocês já sabem que esse materialismo feuerbachiano, a partir daí ele será quase que, vamos dizer, impedido de fazer qualquer coisa, né?
Quer dizer, se hoje nós temos um Feliciano ditando na Comissão dos Direitos, não só presidindo a Comissão dos Direitos Humanos, mas como ele querendo criar um kit do cura gay, né, para fortalecer, né, os héteros, quer dizer, nós estamos no final do mundo, porque naquele momento, uma filosofia hegeliana, a religião que o Feuerbach está dizendo, ele está dizendo o seguinte: nós fazemos uma transferência por uma alienação daquilo que é a planificação humana, do gênero humano, que nós transpormos para uma figura ideal, né? Nós criamos uma criatura, e essa criatura é Deus. É lógico que no passado, quando nós estudamos os deuses na Grécia, nós não mencionamos se eles existiram ou não, nós dizemos que os deuses gregos, seja o deus da guerra, o deus do Baco, coisa que tal, eram formas de representação que os indivíduos tinham da sua sociabilidade. Mas, ora, o Feuerbach está indo além. Ele está dizendo que a Alemanha inteira é presidida por um elemento religioso, uma alienação. Mas veja, aqui alienação não no sentido do trabalho alienado estranhado do Marx, mas no sentido que nós invertemos, nós passamos a ser regidos por uma criação que é nossa, e nessa, vamos dizer assim, virada, nós passamos, então, a não realizar efetivamente o nosso plano. Porque nós começamos a depositar que os nossos sofrimentos, as nossas contradições serão resolvidas lá fora. Quer dizer, num mundo supraterrenal. Quer dizer, no mundo dos céus. Então, Feuerbach é o primeiro cara na Alemanha que começa a ler Francis Bacon. Vocês sabem que o Marx tinha uma admiração enorme por Francis Bacon. Francis Bacon foi um chanceler da Rainha Elizabeth I, né, comecinho do século XVII, ele começa a escrever e fazer um materialismo que o Hegel chamava de empírico, banal. Na verdade, o Marx dizia que não era, e o Feuerbach também dizia que não era. Porque este homem começa a dizer, quase que criando a ideia de ideologia, né, de uma deformação em virtude da nossa posição social, das ideias que nós temos. O Bacon cria a teoria dos ídolos. Esses ídolos são, alguns que são sociais, são palavras que impedem que a gente compreenda efetivamente o mundo, porque elas são obstáculos a isso. Ora, veja que interessante, mais do que isso, ele quer compreender a natureza, e isso que o Feuerbach não percebe, ele quer compreender a natureza nos seus elementos materiais, mas para transfigurá-los em coisas úteis para a humanidade. Daí aquela frase dele, saber é poder, que não tem nada a ver com Foucault, né, que o saber que busca o poder normatiza a nossa vida, né, na politicidade. O Bacon está dizendo outra coisa. Quer dizer, conquistar a natureza e transformar em coisas, como esse microfone que amplia a minha voz, é ampliar a nosso gênero, a nossa humanidade. É a conquista da nossa humanidade. E vocês sabem que quando Marx perde um filho, ele escreve para Engels, dizendo: Engels, como eu gostaria de ser um homem do tipo do Francis Bacon, porque eu não estou aguentando o sofrimento da perda de um filho. Eu não sou, infelizmente, este homem que ama a natureza a fundo, ama os animais, as flores, como ele amava, e os seres humanos, me parece que eu não sou esse grande homem. É lógico que o Engels dirá: epa, amigo, você é o grande nome, né, o grande homem. Então, quer dizer que nesta passagem nós temos uma ruptura em marcha. Marx vai buscar em Feuerbach esses elementos da sua crítica ao idealismo, e que ele esposava, e a concepção também de Estado. E aqui ele vai se diferenciando do Feuerbach, porque ele aceita do Feuerbach que o idealismo faz é especulativismo, é depositar no movimento da ideia em si, fora de nós próprios, a criação de nós próprios. Quer dizer, como que o movimento das ideias gera por si uma referência para a produção de coisas? Quer dizer, como na visão religiosa, que o Feuerbach se pergunta: como é possível o ser imaterial criar o ser material? Como vice-versa. Quer dizer, quando a gente vai desse mundo e o corpo não vai mais, vai só a alma. O que é o mundo das almas?
Ela leva alguma coisa daqui? Sim, a consciência. E, mais do que isso, esse ser imaterial, que não tem materialidade, é o criador da materialidade. O Feuerbach coloca isso. Mas ele vai além, porque ele vai dizer que a filosofia de Hegel, ela é uma filosofia religiosa. Né? É uma filosofia que não parte da objetividade das coisas para compreendê-las e repor ao cérebro. Ora, tudo isso vai bem, estamos aqui particularmente felizes, né, com esta posição do Feuerbach, mas o Feuerbach não avança mais. Ele não trabalha com o elemento da historicidade. Ele deposita que nós contemplamos ou contemos um gênero, e essa generalidade muda, essa generalidade é contemplada nas individualidades. E aí o Marx, que partiu dele, contra a especulatividade, contra, ou que não é a ideia que gera o ser, mas a ideia, o pensamento é predicado do próprio ser, pelos sentidos, né? E que vai nesta formulação do gênero humano. Quer dizer, há que recompor essa generalidade. Mas Marx dará um salto rapidinho. E este momento, que é 43, que isso, imagine a cabeça deste homem. Ele casa com a Jenny, né? Vão à sua cidade, Krosnar, e depois migram para Paris. Porque há um projeto de Arnold Hug, e o Hug pretende fazer uma revista em Paris, com os emigrados alemães, e para, obviamente, aglutinar os indivíduos da França, que estão lá. Ora, no meio do caminho, os dois terão uma ruptura. Porque este homem, Arnold Hug, ele não é comunista. E o Marx começa a se interessar pelo comunismo. Então, vejam, ele era idealista, foi para o materialismo, Feuerbachiano. Do materialismo Feuerbachiano, ele dá um passo à frente, vocês já vão ver qual é esse passo. E passa agora a reconhecer um complexo de intelectuais que sofrem com uma humanidade sofredora, e dessa junção deles daria um processo novo na história, porque a burguesia não se podia contar na Alemanha. Aquilo que a burguesia foi na Revolução Francesa não ocorreria na Alemanha. Então ele busca um dispositivo de intelectuais com sofredores, os pobres, etc., mas não aparece a palavra proletariado. Vocês então viram com o Alisson que é somente quando ele vai para Paris, ele está em outubro, né, de 43, ele já está alinhavado essa crítica da filosofia do direito, a introdução, ele vai publicar nesta revista, que infelizmente os anais franco-alemães só saem um número, e lá ele publica esse texto maravilhoso que o Alisson trabalhou e que vocês gravaram vários pedaços que estão ali, né? A começar pela primeira, a crítica da religião já está feita entre nós. Quer dizer, Feuerbach já cumpriu o que devia fazer. E se eu não faço a crítica religiosa, eu não posso pensar o mundo. Isso é sensacional, porque com elementos teológicos, elementos idealistas, ou elementos que pressupõem uma abstração fora do mundo, como eu posso compreender o mundo na sua imanência histórica? E é isso que o Marx se propõe. Mas em pouco tempo, ele alça a função do trabalho, né? O trabalho aqui já aparece com seu elemento negativo. Quer dizer, enquanto em Hegel o trabalho é visto na afirmação positiva, e o Hegel é muito interessante, né? Porque o Hegel escreve no moinho, você tem um moinho que está a girar as suas pás com a água de um rio, um mecanismo que fica o móvel permanente, amacetando cereais, e eu faço a farinha. E aí o Hegel fala que aqueles trabalhadores que fizeram o moinho, olham do morro e veem a sua grande criação. E ele vai dizer, lé do engano. Isto é uma produção do espírito. É um trabalho da atividade ideal, que eles não percebem, porque ela é histórica, ela vem vindo. Não é de hoje que eles fizeram este moinho, né? O Marx pega isso, compreende essa lógica, mas avança. Por que ele avança? Porque agora ele vai dizer que o trabalho tem um aspecto positivo e negativo.
O positivo é que ele é engendrador de riqueza genérica humana. E isso eu fico arrepiado até hoje quando eu falo disso. Qualquer produção de qualquer trabalhador, intelectual, manual, que seja, é extensão de nós. São as nossas capacidades subjetivas estendidas para o mundo, exteriorizadas, que potencializam na sua ação a hora que eu a reponho em mim. Quer dizer, quando eu estou falando, e eu... Perdoe-me, Kim, essa é a terceira vez que eu falo a mesma coisa. Mas tinha uma época que a gente dava aula, a gente falava a cadeira, o aluno falava, professor, por que você só fala da cadeira? Porque eu estava muito próximo, né? Eu lembro aqui o Pedro Casaldáliga, quando ele veio da Catalunha e da Itália, ele era padre, né? E ele veio aqui para São Félix do Araguaia, e ele foi dar aula segundo o método do Paulo Freire. E a primeira coisa que ele viu foi o mato, e pôs na lousa, mato, mata, para ensinar, e foi preso. Porque já tinha infiltrados da polícia, achando que ele era um terrorista infiltrado, e acharam que mata é de matar. E ele estava pegando a primeira coisa. Então, desculpe-me, eu estou pegando a primeira coisa que estende a minha voz. Por isso que eu sempre brinco, né? Imagine na polis grega se eles tivessem um microfone. Né? Porque eles queriam, o senhor último está me ouvindo? Eles perguntavam. Sim, é lógico, porque a verdadeira polis tem que ter o primeiro elemento, a comunicação da voz. E aqui essa voz se estende para além de nós, ela se estende para a internet, para fora de nós, e nós podemos nos conectar, né, internacionalmente. Né? Quer dizer, nós podemos remeter uma cartinha para o senhor Mesaros lá longe e ele responder na sequência. Né? Quer dizer, isso que Marx e Engels não têm. Mas eles têm essa capacidade de reconhecer que o trabalho, como Hegel, é a criação e potência humana. Mas o Hegel não vê o aspecto negativo. O aspecto negativo que está já agora nessas obras que se seguem, quer dizer, 44, nós temos a questão judaica, nós temos o início e encontro do Engels e de Marx, eles se encontram, sentam no café Regence, né? Quer dizer, eles se encontram para falar, meu caro, quero te conhecer, e a partir daí eles escrevem um para o outro, nós somos sócios da vida. Eu acho essa frase bonita, porque a Márcia está aqui para lembrar de Florestan Fernandes e Ottaviani, eles se amavam enquanto seres humanos. Chazin e Trachtenberg eram inseparáveis, ainda que pensassem diferentes. Então, e esta amizade é algo a ser reconhecido como também um modelo exemplar. Né? Nunca Engels deixou de contribuir e facilitar as coisas para o Marx. Inclusive, quando ele é expulso de Paris, neste ano de 44, os anais franco-alemães são apreendidos, o Hegel faz uma banca para todos depositarem um dinheiro para ajudar o Marx a fazer um movimento para impedir qualquer coisa que acontecesse com ele. Né? Imigram, quer dizer, o Marx vai para a Bélgica, pede autorização para o rei belga dá autorização desde que ele não faça política. Ele não sabia o que se esperava. Bom, nesses anos, então, de 44, que ele faz a Sagrada Família em parceria, é também, eles reconhecem, para lidar com a nossa consciência. É um ajuste de contas conosco. O Engels fala, mas Marx, não é preciso tanto, você está escrevendo muito, eles não merecem, eles são pobres de espírito. O Marx fala, não, eles têm, enquanto tiver influência, enquanto um pensamento entra, vamos dizer assim, em determinados espaços, nós temos a obrigação de polemizar, de responder criticamente. E na sequência sai outra crítica, essa preciosa, e que a Boitempo teve a felicidade, né, de fazer algo que eles não tiveram em época. Veja que este livro só foi publicado em 2007 inteiro, porque a minha geração conhecia o extrato, que depois os autores e o trio aqui que faz a tradução, perdoe-me, Kim, se me falhar a memória, né? É o Rubens Enderle, é o Schneider e o Martorano, tá certo? Não? Deixa eu ver, cadê a dona Ivana? A Ivana vai me falar, Rago, não é nada disso, é sim, acertei. Né? Decorei. E, não, são meus amigos, por isso que eu sei. Então, o que significa? Que este livro, hoje, nós temos a felicidade de poder ler, folhear, voltar, reescrevê-lo, conhecê-los, né? Porque é impressionante.
Quer dizer, aqui nós temos uma espécie de súmula daquilo que viria. Quer dizer, uma súmula dos conhecimentos de uma nova ciência que eles criam, a ciência da história. Vocês sabem que Marx escreverá numa nota aqui, só existe uma única ciência, a ciência da história, que se divide em 2 ramos, ciência da natureza e ciência da história humana, né? E aí ele coloca um centro que o Feuerbach não colocava. Qual é esse centro? O centro é que o ser social, ele se distingue, né, porque ele contém atividade e prática sensível. Quer dizer, nós somos seres ativos, nós somos seres vivos. Vocês vão falar, mas é óbvio, quer dizer, um ser morto não é um ser morto. É para a filosofia do Heidegger. Para a filosofia do Heidegger, o ser para a morte é o verdadeiro ser nosso. Para Marx, não. É o ser vivo. Mas não é o ser vivo hegeliano, que é o conceito, é a ideia na história. Por isso que ele é obrigado a toda hora referir-se a indivíduos vivos e atuantes. Somos nós. Partimos sempre de nós próprios, de cada individualidade. Marx nunca partiu de uma abstração. Ele parte da atividade concreta, objetiva. E aí, uma diferença para o senhor Feuerbach. Por quê? Porque o Feuerbach via e passa a ver o mundo como um mundo aprendido pela consciência passiva dos homens e mulheres, pelos sentidos. É lógico que nós compreendemos se essa água está gelada ou quente pelos sentidos, mas o que ele começa a ver é que não é só sobre os sentidos. A nossa apreensão do mundo é maior que tudo isso. Nós aprendemos o mundo pela paixão, pelo desejo, pelo querer, pela arte, por várias formas. Há uma multiplicidade de captura do mundo. E também, obviamente, e radical, o saber. Aquilo que foi reduzido em Hegel como o produto final do espírito, o saber absoluto da história, aparece em Marx como um dos elementos da vida, mas decisivo. Por que decisivo? Porque ele surge no mundo do trabalho. E o mundo do trabalho produz a nós próprios. Nós somos seres sociais autoproducentes. Ora, quando Marx chega a isso, já nesse período, em 44, ele vai deixar cristalizado nessas obras. Ele vai definir isso, quer dizer, esse momento, como produtos históricos. A própria natureza não pode separar o ser da sua essência, como faz o Feuerbach, que deposita uma essencialidade ligada ao ser. Vocês lembram aquela passagem da ideologia alemã do peixe? Quer dizer, um peixe que nada no rio, o rio não é essa essencialidade ligada ao ser dos peixes. Mas este rio está poluído, está fétido. Este rio está matando os peixes, já naquela época. Há um livro do Lovie que ele faz, todas essas passagens do Capital que são brilhantes, o Marx falando da natureza. Né? Quer dizer, a natureza, esse cancro que a burguesia cria e nós cheiramos a fumaça ao invés de ar puro. Isso ele está falando, por favor, anos 40, 50. E depois no Capital isso é abundante. Mas vejam, um exemplo que vai aparecer, e eu brinco, é o caso da cerejeira. Se para o Feuerbach tudo é natureza, para Marx tudo é história. Por isso que tem uma coleçãozinha, né, que o Ricardo Antunes estava no começo, chamado Tudo é História, né, da Brasiliense. Tudo é história para Marx. Para Feuerbach, poderíamos traduzir tudo é natureza. Ele não foi além desse esquema social. Ora, para Marx, então, este momento é um momento em que ele começa a perceber a historicidade do mundo societário. Então, vejam, aqui tem uma frondosa árvore, uma cerejeira. Nós estamos vendo como Feuerbach, que ela é bela, ela tem cerejas, que nós podemos colher e daqui a pouco pôr o bolo e pôr com várias cerejas fazer um belo... O que vocês querem? Uma geleia. Né? O Marx fala, pera, mas vamos com calma. A Alemanha não tinha cerejeira. Ela é um produto de relações comerciais burguesas. Quer dizer, se eu não sei, assim como no Brasil, o Brasil não tinha acerola. De repente uma senhora, uma doutora, trouxe do Caribe para cá e nós viramos exportadores de acerola. E hoje compramos aquela pastilha de vitamina C importada, né, da acerola brasileira. É fantástico isso. Como agora, vocês viram a Alemanha, né, ela exportou 2,5 bilhões de dólares de café torrado, que ela comprou café verde do Brasil, né, grãos.
Quer dizer, essa coisa surreal. Mas voltando para nós. Feuerbach, então, não atinge esse ponto. O ponto em que a atividade prática é uma atividade sensível, objetiva, porque nós somos também seres naturais. Sendo seres naturais, nós somos seres objetivos, carentes, nós padecemos e nós precisamos ter esse intercâmbio permanente. Ora, esse intercâmbio permanente significa que nós temos que nos criarmos. Nós temos que criar da necessidade natural, ultrapassá-la para uma necessidade que já não é mais social, mas é cultural. Então Marx cria esta passagem brilhante da ideologia alemã, quando ele fala da cerejeira, e só para a gente dar um contraste, que quando Feuerbach fala do materialismo, ele não compreende a história. E quando ele fala da história, ele é idealista. Ele cai no mesmo jargão dos jovens hegelianos. Porque o Feuerbach vai defender o Estado como realização humana suprema, porque são um bando de não-religiosos, mas no Estado nós temos o chefe de Estado. E ele deposita no chefe, vamos dizer assim, nesta ideia centrada no indivíduo, a realização do Estado. O Marx fala, não, mas espera, está equivocado. Então Marx dá um salto. E Marx e Engels então começam a redigir, e nessa redação nós temos, então, a crítica de todos os lados. Se vocês me permitirem, e aí eu tenho o poder de estar aqui ao lado do microfone, né? Vocês, mesmo que não queiram me permitir, vão concordar. Eu vou falar um pouquinho, mas muito breve agora, da posição kantiana e da posição hegeliana da história. Porque a revolução que Marx faz é a revolução do historiador. Por isso tem um historiador francês, escreveu aquele belo livro, A Revolução Industrial, de 1905, Paul Mantoux. E o Paul Mantoux escreve ali que o primeiro cara a criar o termo Revolução Industrial, vocês sabem quem foi? Engels. E aí o Ricardo Antunes vai trabalhar bem a situação da classe operária e a Revolução Industrial nisso. O primeiro cara, então, a falar. E ele falou, o Marx ele é ruim quando propõe ser comunista, revolução, emancipação humana, extirpar do mundo o capital e o Estado, isso é besteira. Mas que ele é um puto historiador, desculpa, que ele é um grande historiador, ele é. Eu fiz de propósito. É um grande historiador. Então é bom que haja o reconhecimento, que ele não é um homem que panfleta. Ele é um homem de combate teórico radical. Se há uma coisa que Marx nunca mudou, é a sua convicção pessoal. Ele não finge o que pensa, como alguns intelectuais que nós conhecemos. Fala uma coisa aqui, outra coisa ali, e não tem caráter. Se desprovém do caráter que eles tinham. A convicção e a produção é necessária, e a produção é necessária na medida que ela se dissemina, porque você organiza as massas pela teoria. Então, vocês viram aquela bela passagem que o Alisson trabalhou, a crítica das armas, ou a arma da crítica, da teoria, não substitui a arma efetiva, a revolução efetiva. Por quê? Porque as coisas materiais só modificam não pelas ideias como os jovens hegelianos pensavam, que pelas fraseologias o mundo muda. Eu posso escrever 100 livros sobre as favelas, sobre o crime organizado, mas se eu não entendo e não modifico a história, a realidade das relações que produzem essas individualidades ou essas coisas, nós não compreendemos a lógica histórica. Então, nesse sentido, essa frase, quer dizer, todavia, a teoria, ela se torna força material, ela é necessária quando ela se apodera das massas. E aí, então, ele já tem clareza que o proletariado é esse sujeito, aquela frase que eles dizem, quer dizer, o ser social dele já tem a missão que cabe-lhe cumprir, porque o trabalhador não pode repor os pilares da escravidão. Os trabalhadores não podem repor a base da escravidão do capital. Eles falam do capital e das relações sociais como forma de taras sociais, males sociais. Eles escrevem isso. Quer dizer, nós vivemos sob uma escravidão, a escravidão do trabalho assalariado, que ele é alienado e estranhado.
Ele é vendido no mercado como qualquer mercadoria, mas ele engendra, e isso vai ficar cada vez mais claro para eles, uma riqueza que os desefetiva. Porque quanto mais eu crio uma riqueza, quanto mais a produção se expande, e menos o trabalhador, quer dizer, como ele não tem o controle social do universo produtivo, ele é desefetivado. Isso já está, e o Ricardo vai trabalhar, nos manuscritos econômicos filosóficos de 44. Ora, eu vou falar um pouquinho rápido da filosofia da história do Kant e do Hegel. A do Kant é a primeira da história alemã. Ele escreve um pequeno texto chamado Ideia de uma História Universal de um ponto de vista cosmopolita, é de 1784, na verdade são algumas páginas, é um texto pequeno, mas um texto pequeno que ele põe mais ou menos uma condensação do que ele pensa. E para o idealismo subjetivo do Kant, depois eu explico melhor isso, a humanidade deve ser reconhecida e não o indivíduo, no sentido que o indivíduo tem uma finitude e ele não se cumpre inteiramente por causa da sua limitação, vamos dizer, cotidiana e temporal. Quem se realiza na história, ao largo da história, é a humanidade. Mas a humanidade tem duas porções. Uma porção que ele chama de mundo sensível e a outra porção que ele chama de mundo inteligível. O mundo sensível é aquele nosso cotidiano, das nossas individualidades com inclinações egoístas. Portanto, Kant é um dos fundadores do liberalismo em terras germânicas. Vejam bem, ele parte do pressuposto falso, vejo que aí o que é ideologia, né? Há um pressuposto falso no pensamento burguês, de que nós somos, na origem natural, biológica, seres que têm um egoísmo ahistórico. Quer dizer, nós temos egoísmo antes de entrar na história. E essas inclinações levam que cada qual que está aqui tenha três inclinações fortes. Uma, nós queremos mais poder que o outro. 2, nós queremos mais riqueza do que o outro. 3, nós queremos privilégios, honrarias, títulos. Ora, deixados no plano da natureza, leva à guerra. O homem, lupus do próprio homem. Hobbes, está claro, né? Quer dizer, por isso que o Marx fala que a filosofia alemã está pareia, né? Está parelha com a história mundial, né? Eles traduzem, então, esta lógica e a necessidade de um Estado, de um soberano. Mas como eles vivem em terras da Alemanha, o que vai acontecer? Nós estamos num mundo em que a Prússia surge como reino em 1701 e ditará a lógica de anexações por um largo período. E não é à toa que ela decreta guerra contra a França, na Guerra Franco-Prussiana, e ela vence. Então, vocês têm uma Prússia que vai se agigantando reacionariamente, acopla a burguesia, mas em plano secundário, ela se desenvolve com créditos, inclusive do Estado. Juncker, o que é Juncker na Alemanha? O grande proprietário rural. Então, é nesse quadro, e um Kant nascido em Königsberg, né, quer dizer, na Montanha Real, onde, obviamente, era montanha de passeio dos reis, né? Ele tem ali a clareza que há um egoísmo básico, mas que a natureza cria um dispositivo de realização das coisas. É o que ele chama de reino teleológico da natureza. Telos, em grego, quer dizer finalidade. Então, a natureza tem um reino de fins que deixa e dispõe as coisas, cada qual cresce até o limite das suas possibilidades. É como se a gente brincasse. Elas crescem de acordo com o seu DNA, o seu genoma. A estrutura genômica faz o que elas seriam, vamos dizer assim. Esse ponto, para a história humana, é o ponto de realização, mas aí tem a outra porção. A outra porção é que o homem segrega, pela sua racionalidade pura, uma componente moral, leis morais, imperativos categóricos, do tipo: ages de tal modo que por tua ação, teu agir moral, a humanidade seja contemplada, o gênero realizado. Quer dizer, se os indivíduos agem sem fazer do outro um objeto para o seu fim, se eu ajo no sentido de todos, eu tenho a moralidade posta. Mas o curioso é que a moralidade não nasce do terreno prático. Ele nasce de uma razão pura. Olha o idealismo.
né? Quer dizer, a própria faculdade da razão prática cria a sua legislação moral, sem base na história, sem base na moralidade concreta. Então, isso faz com que ele anteveja que a possibilidade humana estaria numa coisa competitiva. Quer dizer, há uma concorrência necessária que cria cultura, e ele chama esse traço da sociabilidade de uma insociável sociabilidade. Olha que termo interessante. A sociabilidade contém um elemento de não socialidade. Mas esse é o ser humano. Nós somos seres que agimos nessa forma. Daí a necessidade de um Estado que seja coercitivo, mais uma componente do liberalismo. A liberdade é sempre uma liberdade parcializadora. Ela não pode se realizar plenamente, porque os indivíduos necessitam de um Estado regulador por legislação que seja, então, o controle da vida societária, que é insociável, permanentemente. Ora, isso faz com que haja um progresso moral na estrutura jurídico-política. Quer dizer que o Estado contempla uma jurisdição, uma estrutura jurídica, uma estrutura política, que permite garantir para que cada qual, no seu tempo histórico, possa ser garantidor de uma possibilidade de desenvolvimento em várias direções. Mas ele propõe isso, por que é cosmopolita? Porque ele propõe uma federação de nações e depois ele vai propor a paz. Eu não era amigo pessoal, mas admirava o trabalho. O João Monteiro, que ele faleceu num acidente de estrada, um carro entrou, parece que o motorista teve uma síncope, entrou ao lado e bateu no carro dele, ele faleceu. Ele dirigia a um instituto de ciências humanas, história, sociologia da Unicamp. Outro abalo da Unicamp, um amigo genial, Edmundo Dias, gramsciano, militante, sindicalista, faleceu. E agora, na domingo para segunda, um amigo nosso, Leonel Itaúsu, né, a quem fico assim meio constrangido numa noite que seria tão feliz para mim eu começar num tom grave, né? E outras coisas como perseguições políticas ou sindicais que depois a gente pode até falar que são coisas também que nos atingem. Abrir, né, quer dizer, num evento da grandiosidade desses, quer dizer, quem vem acompanhando, publicações desses manuscritos integrais, digamos, no Brasil. A Boitempo tem dedicado em sua coleção Marx e Engels a publicação desses originais direto do alemão para o português, e é o caso da ideologia alemã. A ideologia alemã é um livro que tem diversos tamanhos. A gente encontra no mercado diversos volumes desse livro em formas variadas, e para algumas pessoas acostumadas com uma edição pequena, que era muito popular anos atrás, o volume da Boitempo é surpreendente, porque é um real calhamaço, né? E, nesse sentido, essa edição é muito curiosa, além de ter todo o material complementar de leitura, ela é bastante completa a partir dessa tradução. Então, especificamente esse livro, essa edição, foi reconhecida pela Mega como a melhor tradução dos manuscritos da Mega. Então, é uma leitura de anos, décadas e séculos que a gente recomenda e que o Rago aqui em sua organização vai nos expor um pouco num contexto histórico, político e filosófico. Bom, queria agradecer a presença de vocês. Eu não sou um homem, já falei para a Ivane, para o Kim, para a Ana e Yumi, que eu não sou um homem de massas, né? Sou um professor da universidade, e a universidade está encolhendo, né? Pelo menos onde eu trabalho, e ter um público generoso como esse já balança, né? Quer dizer, nós ficamos extremamente fortalecidos, né? Porque, principalmente no mundo em que vivemos, em que se tem regressividades fantásticas, né? Eu, de certo modo, não poderia começar sem falar da morte de 3 pessoas recentes,
No primeiro... Universitário Fundação Santo André. Editor de diversas revistas acadêmicas, como Projeto História, Verinotil e Aurora. É integrante do Conselho de Colaboradores da revista Margem Esquerda, publicada pela Boitempo, e coautor do dicionário crítico Nelson Werneck Sodré. O professor Rago vai fazer agora uma aula acerca da Sagrada Família, de Marx e Engels, e da ideologia alemã de Marx e Engels. Quem acompanhou a etapa anterior aqui do projeto Marx, Criação Destruidora, deve ter assistido à conferência do alemão Michael Heinrich, da MEGA, na Alemanha, que é a entidade internacional que detém, faz a curadoria e publica os manuscritos completos de Marx e Engels. Nessa conferência, o Michel contou um pouco de como é esse trabalho a partir dos escritos originais de Marx e Engels, e foram levantadas muitas questões da viabilidade das publicações. Boa noite a todos. Estamos de volta para a segunda aula do curso, a crítica ao idealismo, política e ideologia. Gostaria de chamar ao palco o professor Antônio Rago Filho. Vai falando que eu vou tirando as coisas. Professor Antônio Rago Filho é um sujeito extremamente generoso, um dos maiores parceiros da Boitempo em realização de eventos, integrou também 3 edições do curso livre Marx e Engels, que aconteceram em São Paulo, essa é a 3ª edição da qual ele participa. É professor titular da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC-SP, e do Centro Universitário